Eu gostaria de começar contigo falando justamente sobre essa questão aí do transporte ferroviário que ficou abandonado ao longo desse tempo e hoje, se a gente tivesse esse transporte, principalmente na parte da fronteira, aí, nesse escoamento aqui para Rio Grande, para outras regiões, a região metropolitana mesmo, e eu me refiro ao arroz e me refiro agora à soja também, seria bem mais facilitado e bem menos oneroso, né, Caio? Bom, o Brasil teve os seus investimentos em infraestrutura ferroviária nas décadas de 30, 60. Após isso, após 1970, não houve mais nada praticamente de investimentos ferroviários no Brasil. A partir dos anos 2000, começou a acontecer investimentos, recomeçou a acontecer investimentos. E nesse meio tempo, então, o Brasil escolheu o modal rodoviário. O modal rodoviário foi o modal que avançou e tomou conta e dominou o grande volume de cargas brasileiras, chegando até a 90%, mais de 90%. Hoje, o modal rodoviário está em 80%. A ferrovia avançou um pouco no norte e no centro-oeste do Brasil. E obras incríveis ferroviárias acontecendo neste momento, já inauguradas, e outras acontecendo no norte e no centro-oeste. O nosso colega agricultor, por exemplo, ali de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, que agora pode levar o seu produto lá para o Arco Norte, ferrovia, mudou a sua conta a 3, 4, 5 reais por saco. Sabe que nós temos a segunda estrada de ferro em volume de cargas do mundo, que é a estrada lá do minério, de Carajás para os portos. Então, tem coisas boas no Brasil ferroviário. Mesmo assim, temos muito a andar, a quantidade de quilômetros de ferrovia é muito pequena, a malha ferroviária é muito pequena, muito precária. Mas o Sul, particularmente, que tinha um movimento razoável com a antiga rede férrea ferroviária federal, fez uma concessão, em 90, uma concessão da ferrovia, que foi em 98, e essa concessão foi muito mal feita. O contrato da concessão é muito mal feito, é muito ruim para o Estado brasileiro, muito ruim para todos os brasileiros. E não houve a fiscalização necessária dos órgãos competentes, e a malha foi se deteriorando, a companhia que estava utilizando foi abandonando ramais, foi abandonando o patrimônio público federal, foi abandonando volumes, foi abandonando locomotivas, vagões, e não renovou nada, utilizou o que pôde a malha, não fez manutenções, e ficamos com a malha ferroviária gaúcha, a malha sul, que é uma malha sul, que os trechos são divididos no Brasil, os trechos ferroviários são divididos em blocos. Nós temos a malha sul, que é essa linha ferroviária bitola métrica que nós temos, que contemplam o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Essa malha sul que foi a parte dessa concessão, foi muito mal feita e foi, infelizmente, foi deteriorada ao longo dos anos. E Caio, o que acontece? Não é tão atratível sob o ponto de vista da renda para esse pessoal? Se eu não me engano, era América Logística, né? América Latina Logística, ALL. Alex, aconteceu um descontínuo por parte dessa empresa de uma série de coisas. Descontínuo de trechos, descontínuo de clientes, descumprimento de contratos. A forma de trabalhar que eles optaram foi para investir o mínimo possível e priorizando só os ramais mais rentáveis e abandonando o resto. E aí acontece o quê? Os terminais, os operadores de carga, em ver numa companhia que não tem interesse em estar investindo, estar fazendo parceria, estar renovando terminais, estar recuperando trechos, ao contrário, ela esteve descontinuando, os operadores também não fizeram seus investimentos no ramal ferroviário e montaram suas estruturas rodoviárias. Então, foi uma pena o que aconteceu com a ferrovia gaúcha. Nós
tínhamos em operação, quando da concessão do contrato, 3.259 quilômetros, e estamos com 1.640 quilômetros hoje operando. Mas, Alex, vamos registrar que quando houve a incorporação da LL pela Rumo, as coisas começaram a mudar de viés. A Rumo começou a fazer alguns estudos no Rio Grande do Sul, vendo o que era possível fazer, e começou a retomar algumas cargas. Muito longe ainda do ideal, mas hoje estamos melhores que há 3, que há 4, que há 5 anos atrás, um pouco. Estamos diante de uma proposta de renovação antecipada da concessão da Malha Sul, que vence em 2028. Hoje já tem uma proposta da companhia que está utilizando a Malha Sul, de uma renovação antecipada por mais 30 anos, uma proposta que já está contemplando alguns investimentos para a retomada de alguns trechos da ferrovia. Caio, a gente está sempre acompanhando as cotações, né? Arroz e soja, mas principalmente o arroz, sempre com um valorzinho abaixo do que em outras regiões mais próximas de Rio Grande, né? Existe algum cálculo, alguma estimativa, mesmo que aproximada, de que esse valor do frete, e se dá para mensurar o quanto cairia esse valor do frete e o que isso agregaria na cotação, no preço final ao produtor, Caio? Bom, vamos lá, Alex. Como os modais, a média mundial de custo por modal? Vamos partir do rodoviário 100%, de um preço do modal rodoviário. R$100 a tonelada para mim levar até Rio Grande o meu produto. A média mundial, a ferrovia opera de 50% a 60% do valor rodoviário. Então, digamos que a ferrovia seria 60% R$60. Nós teríamos 40% de redução. E o aquaviário é 40% do modal rodoviário. Quer dizer, teríamos ainda 20% menos que ferrovia. Hoje, as disponibilidades que nós temos de fretes ferroviários aqui, na soja, por exemplo, elas não contemplam essa diferença. Como nós temos uma demanda muito maior do que a oferta por frete, quer dizer, nós queremos, o produtor, os embarcadores, as trades, as cerealistas, as cooperativas, querem levar de ferrovia, porque um encoste ferroviário, hoje um encoste ferroviário de uma composição de 36, de 48 vagões, tu embarca num dia, num momento, um volume de 50, 60, 70 caminhões. Então, isso é desejado, isso é uma coisa boa para se fazer, dá volume, dá eficiência logística. Então, nós temos muito mais demanda do que existe a capacidade hoje de locomotiva, de vagões e de descarga, capacidade de descarga no Porto de Rio Grande. Como nós temos essa demanda maior, a companhia opera com seu frete em torno de 10% a 20% menos que o frete rodoviário. Então, nós temos, se nós organizar essa questão toda, nós devemos melhorar aí, pelo menos, eu acredito que o transporte ferroviário no Rio Grande do Sul, pelo desenho da sua linha, não seja dos mais eficientes, dos mais econômicos que tem no mundo, que é uma linha métrica com curvas bem acentuadas, mas nós podemos ficar aí, eu acho, na casa dos 30% de redução de preço com relação ao rodoviário. Isso aí, multiplicado, representa muito, meu amigo. E aí, muito, isso é mais que a margem do negócio. E aí, Caio, eu puxo também um outro modal, que é o transporte hidroviário. E daria para fazer um casamento bom, porque nós temos água é o que mais nós temos. Temos rios, enfim, afluentes que não faltam. Temos essa Lagoa dos Patos aqui, amigo, que era para ser muito mais usada na cabotagem e atenderia muitas necessidades aí. Como é que tu vê também o transporte hidroviário e como é que ele poderia se encaixar nesse modal? Tu sabes que no transporte hidroviário nós temos um especialista lá na Farsul, né? O nosso amigo Fabinho. Ele estudou muito esse assunto e é interessante num momento vocês falar exclusivamente sobre isso, porque o Fabinho tem os números Fábio pontuais. Fábio Avancini, ele tem os números pontuais do que isso transformaria. Mas assim, de uma maneira simples, pensem comigo. Nós temos um porto em Cachoeira do Sul, zona central do estado. Nós temos um porto em Estrela,
que é ali, centro-norte do estado. Nós temos Porto Guaíba, Porto Alegre, e temos a Lagoa daí em diante para chegar até o porto, nosso grande porto, superporto de Rio Grande. Por que que a gente não faz volume de cachoeira hidroviária até Porto de Rio Grande? É caindo de maduro. Isso é uma luta antiga, uma coisa que está se destravando. Esse Ministério do Transporte está desburocratizando uma série de coisas. Esse nosso transporte aquaviário interestadual era de uma amarração, de uma burocracia, de uma burocracia incrível, impressionante. Então, está aumentando um pouco, tem esse movimento da madeira. Sabe, Alex, que a madeira ela pode ser um casamento muito interessante com as commodities e com o grão, porque a madeira tem alguma coisa que o grão tem dificuldade de ter. O grão tem sazonalidade. Nós temos uma demanda muito grande. Por exemplo, na colheita, aí esses 6 meses, digamos assim, a soja, por exemplo, de março a agosto, setembro, uma demanda, quer dizer, nós precisaria muito, mas depois, chegando mais ao fim do ano, já diminui os volumes, os contratos, as exportações, se diminui as cargas. E a madeira tem um ano inteiro, a madeira pode trabalhar volumes fixos o ano inteiro, ela pode se adequar um pouquinho com o grão, é um material que tem volume, conforme o produto tem um valor agregado. Por exemplo, se nós pegar esses matos que estão aqui na fronteira oeste, que a História Enzo plantou 26 mil hectares só aqui na fronteira oeste, em 6 ou 7 municípios aqui da fronteira oeste, e transformar essa madeira aqui em pellets, ou algum desses produtos com combustão, alta combustão, que tem valor agregado, são exportáveis, e este produto nós fizermos a composição aí numa série, junto com grãos, e utilizarmos a ferrovia, isso dá volume. Então, isso pode ajudar muito também a nós fazermos uma evolução na ferrovia para frente.